Olá, amigo internauta, olá, estudante que se prepara para o vestibular da FUVEST. Nesse nosso breve encontro, a gente vai tratar de situações de uso da vírgula, que você sabe, é um dos sinais de pontuação mais problemáticos na redação, na hora em que nós criamos os nossos enunciados. Afinal de contas, a vírgula é o sinal de pontuação mais utilizado por nós na escrita. Bom, é importante que a gente tenha a lembrança, a noção de que os sinais de pontuação constituem-se, na verdade, em um conjunto de elementos que balizam o texto, que organizam o texto e, portanto, têm uma função ligada à coesão, uma função sintática. Mas é fato também que os sinais de pontuação incidem sobre o sentido daquilo que a gente escreve, daquilo que a gente pretende enunciar no nosso texto. Portanto, funcionando como elemento sintático e como elemento semântico, os sinais de pontuação contribuem, evidentemente, para a constituição do sentido daquilo que a gente está escrevendo, e um sentido bem expresso. Forma e conteúdo passam também, portanto, pelos sinais de pontuação. No nosso caso, como eu já disse, a gente vai trabalhar com a vírgula. Veja aqui comigo este esquema que nos mostra que os sinais de pontuação, numa prova como a da FUVEST, e a bem da verdade em qualquer prova, eles aparecem em dois campos, em dois ambientes. Primeiro, evidentemente, você vai ter o sinal de pontuação na redação. Você vai ter a avaliação de sua pontuação na redação, porque, como eu já disse, eles acabam funcionando como se fossem balizas do seu texto, né? Marcadores sintáticos, organizacionais dos seus enunciados. Mas é verdade também, e muito provavelmente você encontre na sua prova isso, questões específicas ligadas aos sinais de pontuação. E quando as questões aparecem nas provas, há aí uma divisão em dois campos, em dois ambientes em que essas questões podem se dar. Uma é a da sintaxe, e aí a questão seria de reconhecimento das situações de uso, mais ou menos como se você soubesse a regra que norteia o uso de um sinal de pontuação, mais ou menos como se você tivesse que saber por que se usa aqui ou não se usa ali determinado sinal de pontuação, quais são os casos interditos, quais são os casos proibidos, quais são os casos facultativos. Esta seria mais uma questão específica, ligada à sintaxe mesmo. Por outro lado, existem questões relacionadas à semântica, ou seja, a como os sinais de pontuação podem interferir nos efeitos de sentido do enunciado. Então, resumindo esse primeiro quadro, para que a gente possa abrir a nossa aula, nós teríamos assim, pontuação será avaliada na redação e na prova em si, nas questões. Nas questões eu posso ter questões ligadas à sintaxe, ao conhecimento da regra, e questões ligadas à semântica, aos efeitos de sentido causados e provocados pelo uso dos sinais de pontuação. Beleza? Bom, o nosso trabalho, como eu disse, será com a vírgula. E aí, a gente vai recuperar rapidamente aqui algumas situações de uso de vírgula. Algumas situações, inclusive, que você naturalmente, quase que intuitivamente, acaba reconhecendo e produzindo. Mas também haverá situações mais específicas, que nos ajudarão a entender, então, como e quando nós podemos utilizar de maneira correta a vírgula. Então vejamos um primeiro caso bem básico. Você tem ali no linha de passe do João Bosco, do Paulo Emílio e do Adir Blanc, um uso de vírgulas, que é o primeiro uso que nós conhecemos desse sinal de pontuação. Observa o trecho? Toca de tatu, linguiça e paio, boi zebu, rabada com angu, rabo de saia, naco de peru, lombo de porco com tutu e bolo de fubá, barriga d'água. Bom, neste caso, a gente se lembra lá dos primeiros anos de escola, em que a professora nos ensinava que o uso da vírgula, primeiramente, serve para indicar a separação de elementos que estão enumerados. Neste caso aqui, são várias palavras e expressões apenas, numa enumeração que junta, que reúne elementos que são coordenados. O que seriam elementos coordenados? Todos ordenados juntos, dispostos numa mesma função. Neste caso, é bem simples, é bem fácil reconhecer, porque nós temos, então, como eu disse, palavras e expressões que compõem aí um conjunto de elementos. Mas nós poderíamos ter também a coordenação, não de palavras e expressões como na música do João Bosco. A gente poderia ter também, como na música dos Paralamas do Sucesso, Meu Erro, eu quis dizer, você não quis escutar, agora não peça, não me faça a promessa. Neste caso aqui, nós juntamos, nós enumeramos não palavras ou expressões, nós juntamos orações, nós coordenamos orações. E esta coordenação
esta ordenação disposta, conjunta de orações, também se marca com vírgula. Todos nós vimos algum dia nas nossas aulas de gramática a famosa frase de Júlio César: vim, vi, venci, com a vírgula separando orações que são coordenadas. Portanto, um primeiro uso muito simples seria esse, da vírgula: dispor elementos que estão enumerados, coordenados no enunciado. Mas não é só isso. Veja aqui, então, Luiz Vaz de Camões. E aí, um caso de uso de vírgula que é muito conhecido, inclusive, às vezes, até motivo de equívocos por muita gente. Veja o Camões lá. 7 anos de pastor, Jacó servia Labão, pai de Raquel, serrana bela. Mas não servia ao pai, servia a ela, e a ela só por prêmio pretendia. Neste caso, o uso das vírgulas é bem específico. A vírgula está funcionando aqui, na verdade, como um isolador do aposto. Então vamos lembrar o que é o aposto, que acontece bem aqui no verso: Labão, pai de Raquel, serrana bela. Olha, muita gente considera o aposto aquilo que vem entre vírgulas. Calma, nem sempre é assim. Nem tudo que vem entre vírgulas pode ser considerado uma função sintática como aposto. Neste caso aqui no segundo verso do Camões, Labão, pai de Raquel, serrana bela, nós temos sim a vírgula isolando o aposto, e essa é uma das funções da vírgula. Por que aqui nós temos um aposto? Observe, pai de Raquel, que está isolado, é na verdade o próprio Labão. Serrana bela, que também está isolado por vírgulas, é na verdade Raquel. Então, o que seria o aposto, que neste caso aqui pode vir marcado por vírgula sim? É uma situação marcada por vírgula. O aposto é um termo que, colocado ao nome de um substantivo, de um outro nome, por exemplo, ele funciona semanticamente como esse nome a que ele se refere. Olhando o texto, veja se não é verdade. Pai de Raquel é o próprio Labão. Então, pai de Raquel é o aposto de Labão. Serrana bela é a própria Raquel. Portanto, serrana bela, moça da serra, moça muito bela da serra, sendo a própria Raquel, esse serrana bela é o aposto. Então se lembre, não basta que o termo esteja entre vírgulas para que seja aposto. Para que o termo seja aposto, se ele vier entre vírgulas, ele deve ser equivalente do ponto de vista semântico ao termo que lhe é anterior. Nesse sentido, por exemplo, muitas vezes, se eu tenho apenas um adjetivo colocado entre vírgulas, eu não teria aí um aposto, não é verdade? Bom, passemos então para um terceiro caso em que a gente usa as vírgulas e nós temos aí uma situação específica. Você sabe o que é ter um amor, meu senhor, ter loucuras por uma mulher e depois encontrar este amor, meu senhor, nos braços de um tipo qualquer? Nervos de Aço, do Lupicínio Rodrigues. Bom, Lupicínio, você sabe, é conhecido como o rei da fossa, o rei da dor de cotovelo, lá nos anos 50. Nesse trecho aqui, que foi imortalizado por Paulinho da Viola, por exemplo, você tem o enunciador se dirigindo a alguém, o enunciador se manifestando a uma pessoa, que neste caso aqui vem marcado pela expressão meu senhor. Note que em você sabe o que é ter um amor, meu senhor, há uma vírgula antes desse meu senhor. Esta vírgula, neste caso aqui, é fundamental para que a gente possa ter a noção de que se trata de uma pessoa, de um elemento com o qual se mantém o contato na escrita. Este elemento com o qual se mantém o contato, este elemento com quem, entre aspas, conversamos na escrita, é o vocativo. E aí a vírgula tem uma função muito importante. A vírgula indica no texto, para a gente, neste caso aqui, quem é o vocativo. Todo vocativo deve vir marcado, portanto, com uma vírgula. Numa frase como João ama Maria, por exemplo, eu tenho o sujeito João, eu tenho o verbo ama e tenho Maria. Se eu puser uma vírgula após a palavra João, eu vou ter uma entonação que não é a de João ama Maria, mas seria uma entonação assim: João ama Maria, João ama Maria, em que eu estaria conversando com o João. Quem nos dá esta noção na entonação e no sentido de mudança da primeira frase, João ama Maria, para João ama Maria, é esta vírgula própria indicadora do vocativo. Sabe que a gente tem visto por aí frases, muitas vezes enunciados, em que as pessoas simplesmente dispensam esta vírgula do vocativo, né? Quando eu falo assim, por exemplo, salve irmão. Ora, em salve irmão, eu não estou pedindo que alguém salve o meu irmão.
Eu estou pedindo, na verdade, eu estou indicando, né, uma saudação para a pessoa a quem eu me refiro como irmão. Portanto, estou falando com ela. Salve, João. Rigorosamente, deveria haver uma vírgula entre esse salve e esse irmão, entre esse salve e este João. Quando eu tenho, por exemplo, vota Brasil, eu deveria ter, na verdade, uma vírgula. Vota Brasil, porque eu estou neste enunciado me referindo ao Brasil. Eu não estou pedindo, como a gente vê escrito, por exemplo, sem vírgula, que as pessoas votem Brasil. Não teria sentido nesse aspecto. Mas uma vírgula, na verdade, para me indicar o vocativo, né? Quem se preocupa com isso? Bem, come chocolates, pequena, come chocolates. Olhe que não há mais metafísica no mundo senão chocolates. Olha que as religiões todas não ensinam mais que a confeitaria. Come, pequena suja, come. É o Tabacaria, do Álvaro de Campos, um dos heterônimos de Fernando Pessoa, né, magistral poeta português. Note que aqui no Tabacaria, ele se refere à menina como pequena, e lá embaixo como pequena suja. E veja que a vírgula está separando esse pequena dentro do enunciado, está isolando pequena dentro do enunciado. Mais uma prova de que pequena aqui é um vocativo, beleza? Então, o terceiro uso da vírgula no nosso caso aqui seria para indicar o vocativo. Aí nós temos o Adoniran Barbosa, em outra indicação para a gente de um uso muito comum, que todos nós conhecemos, inclusive fazemos naturalmente nas nossas redações, que é a inversão de algumas expressões de valores adverbiais. Quando eu digo assim, você estará na universidade em 2013, geralmente não se marca com vírgula alguma esse enunciado se eu não tiver nenhuma intenção específica de destaque. Mas é natural que, se a gente escrever assim, em 2013 você estará na universidade, a gente coloque uma vírgula após este trecho em 2013. E por que isso? Porque em 2013 é um marcador temporal, é um adjunto adverbial de tempo, é uma informação temporal. E quando a gente desloca uma informação do tipo temporal, do tipo modal, de modo, do tipo espacial, de lugar, para o começo da frase, quando essas informações vêm para o início da frase, a gente costuma marcar porque a gente criou uma ordem que é a ordem inversa, a gente quebrou a ordem natural da frase. É o que a gente vê aqui em Mulher, Patrão e Cachaça, de Adoniran Barbosa. Veja lá. Num barracão, na favela do Vergueiro, onde se guardam instrumentos, ali nós morava em três. Observe que os três termos em destaque, num barracão, na favela do Vergueiro e o termo ali, todos eles são marcadores espaciais, indicadores de espaço, de lugar. E neste caso, no início do verso, o que justifica que haja uma vírgula no começo do enunciado, então no começo da frase. Aqui com Machado de Assis, nós temos um caso muito especial. Aliás, um caso que a gente pode até observar com algum cuidado na frase do Adoniran Barbosa. Depois eu volto para você ver. Veja que na frase do Machado de Assis, a paciência, com perdão da palavra, é um biscoito moral dado pelo céu a muitos poucos. Neste caso aqui, eu tenho com perdão da palavra no meio do enunciado sendo intercalado. Bom, então guarda bem aí esse conceito de intercalação, porque ele vai nos ajudar bastante a resolver muitos problemas sintáticos na hora de escrever. Intercalação significa você definir um espaço dentro do texto delimitado por duas vírgulas. Então, para que haja intercalação, eu preciso ter basicamente duas vírgulas. Duas vírgulas que vão isolar um termo dentro do enunciado. Veja que no exemplo passado, do Adoniran Barbosa, nós temos uma intercalação. Além de ser um marcador de espaço, esse na favela do Vergueiro já está intercalado. E como é que eu sei que ele está intercalado? É porque todo trecho intercalado, rigorosamente, poderia ser retirado do enunciado sem que houvesse prejuízo de sentido da constituição sintática do enunciado. Lógico que se mudaria alguma coisa semanticamente. Se eu tiro daqui na favela do Vergueiro, é evidente que eu perco uma informação. Mas o que sobraria seria num barracão onde se guardam instrumentos. E ali não haveria problema algum, vamos dizer assim, na constituição frasal. A frase é válida, ainda que com um sentido diferente. Então, uma boa marca para que você tenha noção de intercalação é, se eu posso retirar aquele trecho que está ladeado pelas vírgulas, eu tenho ali um indício de que eu tenho uma intercalação,
uma intercalação possível e passível de ser retirada do enunciado. É o que acontece aqui, ó, com a paciência, com perdão da palavra, é um biscoito moral dado pelo céu a muito poucos. E aí, por fim, o último casinho, neste início aqui, né, dos casos possíveis de uso de vírgula, para a utilização desse sinal de pontuação. É o Dalton Trevisan, no seu famoso texto Apelo. Veja lá. Amanhã faz um mês que a senhora está longe de casa. Primeiros dias, para dizer a verdade, não senti falta. Bom chegar tarde, esquecido na conversa de esquina. Não foi ausência por uma semana. O batom ainda no lenço, o prato na mesa por engano, a imagem de relance no espelho. Bom, em o batom ainda no lenço, o prato na mesa por engano, a imagem de relance no espelho, você percebe que nós temos uma sequência em que nós não verificamos verbos, não há verbos aqui. E os verbos estão apagados. Esta é uma das funções também do uso de vírgula. Quando você quer indicar que você apagou alguma coisa dentro do texto, na famosa elipse, na conhecida elipse, apagamento, omissão de um termo, você faz essa marcação com uma vírgula. Então eu digo, o batom ainda no lenço, o prato na mesa por engano, a imagem de relance no espelho, como quem quer dizer, por exemplo, o batom ainda está no lenço, ainda está o prato na mesa por engano, ainda está a imagem de relance no espelho, ainda existe a imagem de relance no espelho. Bom, imagine o enunciado. Você foi bem no Enem, eu na FUVEST. Essa frase que é bastante comum, uma construção bem tranquila, perceba que quando eu tenho eu na FUVEST, foi apagada, foi escondida a expressão fui. A omissão da expressão verbal fui, na verdade, se indica pela vírgula. Então, este uso de vírgula é um uso muito comum para nos indicar esta omissão específica, sinônimo de economia no texto, que é a elipse. Bem, vamos finalizar então essa primeira parte, que é mais teórica, lembrando uma regrinha, que é uma regrinha básica, fundamental, para que a gente use, ou não use, na verdade, o sinal de pontuação, que é a vírgula. Regra. Não se usa vírgula separando termos diretamente relacionados. Agora, tenho certeza, você entenderá a aula. Em agora, tenho certeza, você entenderá a aula, você observe que esse agora, logo depois dele, desse advérbio de tempo, houve a marcação nele de uma vírgula. Por quê? Porque eu joguei uma imagem, uma informação temporal para o começo do enunciado. Portanto, eu fiz uma inversão com uma expressão adverbial, como a gente acabou de ver agora há pouco no exemplo, por exemplo, do Adoniran Barbosa. Então, ali eu marco uma vírgula. Logo em seguida, eu tenho certeza. E esse tenho certeza está intercalado. Ele está delimitado por aquelas duas vírgulas. Veja que se eu pego esse tenho certeza e retiro do texto, eu fico com a frase agora você entenderá a aula, o que seria uma frase plenamente possível na língua, sinal de que esta intercalação é correta, é bem feita aqui. Agora note que no trechinho você entenderá a aula, eu não e nunca vou ter vírgula. Por quê? Eu não separo por vírgula, e este é um caso básico, sujeito do verbo e verbo do objeto. O que acaba acontecendo na redação muitas vezes? Ora, num pequeno trecho, numa pequena passagem como essa, fica fácil nós percebermos que não há vírgula entre você e entenderá. Mas, de modo geral, na redação, a tendência, muitas vezes, no afã, né, de explicar tudo muito bem explicadinho, é a de que o enunciador, o produtor do texto, estenda o seu sujeito, faça um sujeito muito grande. E ao estender o sujeito, ao fazer um sujeito muito grande, o risco que acontece, muito maior, é o de que ele coloque uma vírgula ao final deste sujeito, porque ele sente, ou ele intui, na verdade, esse produtor do texto, de que ali haveria uma vírgula, quando, na verdade, a regra diz que não. Independentemente do tamanho do sujeito, entre sujeito e verbo, nunca haverá vírgula, a não ser que haja uma intercalação, evidentemente. Se você, entre o sujeito e o verbo, fizer uma intercalação, colocar uma expressão ladeada por duas vírgulas, aí tudo bem. De modo que eu poderia finalizar com a seguinte ideia. Entre sujeito e verbo, nunca uma vírgula, ou zero, ou duas. Duas por conta da intercalação, tá bom? Bem, vejamos aqui então agora um pouco de semântica, no sentido do uso das vírgulas. Você acha que mudaria o sentido
o uso das vírgulas aqui, intercalando a expressão desde sempre? Pensa. As principais universidades públicas do Brasil desde sempre concentram a maioria da pesquisa feita no país. Observe que o sujeito aqui é um sujeito imenso. As principais universidades públicas do Brasil. Este sujeito tem como seu verbo concentram. E note que entre o sujeito, as principais universidades públicas do Brasil e o verbo concentram, não apareceu vírgula. Como eu acabei de dizer, ou zero ou duas vírgulas entre o sujeito e o verbo. Veja na frase de baixo. As principais universidades públicas do Brasil, desde sempre, concentram a maioria da pesquisa feita no Brasil. Neste caso, ao colocar duas vírgulas, isolando, intercalando desde sempre, não há problema algum. Eu não tenho problema algum. Por quê? Porque eu poderia retirar esse desde sempre que está aqui e que neste caso aqui se constitui de uma intercalação. Observe que lá em cima, no primeiro enunciado, o desde sempre não funciona como elemento intercalado, porque afinal de contas ele não está ladeado por duas vírgulas, coisa que acontece aqui embaixo. O que não poderia, em hipótese alguma, haver uma vírgula, e uma só não poderia haver, entre as principais universidades públicas do Brasil e concentram, porque aí eu estaria realmente incorrendo naquele erro que é o erro básico, separar um sujeito do seu verbo por uma vírgula. Beleza? Aqui, infelizmente pouca coisa mudou entre eles. Infelizmente, pouca coisa mudou entre eles. Você acha que muda o sentido dos enunciados a presença desta vírgula no segundo enunciado? Não. Quando eu digo, infelizmente, pouca coisa mudou entre eles, sem vírgula ou com vírgula, o que eu tenho aqui, na verdade, é um marcador, vamos dizer assim, de ponto de vista, é um marcador modal de opinião de quem se pronuncia. Não é que as coisas mudaram de forma infeliz entre eles, nada disso, hein? Mas é a visão de quem está se pronunciando sobre a mudança que houve, que existiu entre eles. Como eu coloco esse infelizmente no início da frase, no início do enunciado, e este é um marcador adverbial, esse marcador adverbial que está no começo do enunciado, via de regra, vem com vírgula. Mas também é verdade que se ele é um marcador adverbial muito curto, pequeno, você pode até abrir mão desta vírgula. Foi o caso que aconteceu aqui. Infelizmente, pouca coisa mudou entre eles, e depois, infelizmente, pouca coisa mudou entre eles com vírgula. Não haveria mudança de sentido. E não haveria também nenhuma infração grave se você não colocasse essa vírgula aqui em cima. O fato, porém, é que a gente percebe que a maioria dos enunciados com um marcador modal como esse que tem aqui, como esse que aparece aqui, vem marcado por vírgula sim. Se você é acostumado a fazer assim, deste modo, sem problema, está tranquilo. Francisco já faz muitas coisas sem dúvida. Francisco já faz muitas coisas, sem dúvida. Você acha que há mudança de sentido nesses dois enunciados? Veja lá de novo. Francisco já faz muitas coisas, sem dúvida. Francisco já faz muitas coisas, sem dúvida. Realmente há mudança de sentido, sim. Esta vírgula no segundo enunciado muda, faz mudar o sentido. Por quê? No primeiro caso, sem dúvida, não está marcado, não está isolado por vírgula. Então, o que eu entendo, na verdade, no primeiro caso, é que, sem dúvida, está modificando, porque está relacionado ao verbo fazer. Então, no primeiro enunciado, o que eu sei é que Francisco não tem dúvida quando faz muitas coisas. Francisco já faz muitas coisas tão bem que ele não tem dúvida quando faz essas coisas. Logo, sem dúvida, é um modificador de faz. No segundo caso, esse sem dúvida não está modificando o ato de Francisco fazer muitas coisas. No segundo enunciado, a frase, na verdade, não diz que Francisco não tem dúvida quando faz muitas coisas. A segunda frase diz simplesmente o seguinte: Francisco já faz muitas coisas. Sem dúvida, quem não tem dúvida no segundo enunciado sobre os atos de Francisco sou eu. Eu que estou enunciando é que não tenho essas dúvidas. Então, esta vírgula aqui, veja lá, hein? Uma pequena vírgula, neste segundo enunciado, diz muito mais de mim, diz muito mais sobre como eu vejo os atos de Francisco do que o caso inicial, em que nós ali, no primeiro caso, evidentemente, estamos apenas falando da maneira como Francisco faz todas as coisas. E que maneira é essa? Sem dúvida. Aqui, você acha que na frase Alice é
evidentemente, esperta. Alice é evidentemente esperta. Muda-se o sentido ou não se muda o sentido por conta desta intercalação? Bom, a resposta é que muda o sentido, sim. Em uma delas, na verdade, eu estou falando que Alice é esperta, e só isso. Em outra, eu estou intensificando o fato de Alice ser esperta. Vamos ver. Em Alice é evidentemente esperta, veja que evidentemente está intercalado. Se ele está intercalado, eu posso imaginar que esse evidentemente seja retirado da frase. De modo que a frase, na verdade, é esta. Alice é esperta. Esse evidentemente que está aqui não diz tanto de Alice, diz mais de mim. Eu é que acho, evidentemente, a seguinte ideia. Alice é esperta. Esse evidentemente é um juízo de valor meu, enunciador que sou. Embaixo, eu não estou me manifestando. Embaixo, a informação é a informação de que Alice é evidentemente, transparentemente, obviamente, claramente esperta. Veja que a ausência das vírgulas aqui no evidentemente faz com que esse evidentemente realce esperta. Evidentemente entra em coesão direta com a palavra esperta e, portanto, intensifica o adjetivo esperta. Recuperando? Em cima, evidentemente, é uma expressão da minha opinião, da minha visão sobre o fato de Alice ser esperta. Embaixo, evidentemente, realça ser esperta. Como você percebe, uma vírgula pode ter uma incidência semântica, sim, nos enunciados. E muda bastante. Aqui, o candidato mal-humorado ofendeu os eleitores. O candidato mal-humorado ofendeu os eleitores. Você acha que mudaria o sentido, neste caso, em o candidato mal-humorado com vírgula e sem vírgula? Em qual das duas você acha esse candidato é sempre mal-humorado? Na de cima ou na de baixo? Bem, se você respondeu que é na primeira, você acertou. Porque quando eu digo o candidato mal-humorado ofendeu os eleitores, o que a gente observa é que a ausência das vírgulas aqui, neste mal-humorado, nos mostra que esta é uma qualidade natural desse candidato. É uma qualidade própria do candidato. É como se ele fosse sempre mal-humorado. Na frase de baixo, quando eu tenho mal-humorado intercalado, e eu posso retirar esse mal-humorado daqui, eu poderia ter a frase, o candidato ofendeu os eleitores, não é verdade? Então a intercalação é correta, ela está bem feita nesse sentido, nesse caso. Com estas duas vírgulas, o que a gente observa no segundo enunciado é que esse candidato não é mal-humorado sempre. Esta é uma situação circunstancial. Esse mal-humorado que está aqui, rigorosamente, é, na verdade, uma qualidade passageira do candidato e não, como lá em cima, uma qualidade própria, natural do candidato. Lembre-se, aqui há uma intercalação. No comecinho da aula, a gente viu uma intercalação com um aposto, naquela frase do Labão, pai de Raquel, serrana bela. Não confunda. Aqui, mal-humorado não é um aposto. Por quê? Porque mal-humorado não é equivalente a candidato. Mal-humorado não pode ser traduzido por candidato e vice-versa. Para que fosse aposto, eu poderia ter, por exemplo, aqui o nome do candidato. Porque aí sim, o nome do candidato seria equivalente à palavra candidato. Não é o caso aqui, porque um aposto nunca pode ser um adjetivo, não é verdade? Bem, nós estamos quase finalizando e vamos então passar para a parte final do nosso encontro com dois probleminhas bem importantes, aí, bem sérios com relação ao uso de vírgula, que se trata do uso das vírgulas nas orações adjetivas. Veja, as provas que não têm falhas valorizam o nosso trabalho. As provas que não têm falhas valorizam o nosso trabalho. Esta oração que não tem falhas, você sabe, é uma oração subordinada adjetiva. Uma oração subordinada adjetiva, ela pode vir marcada por vírgula ou sem vírgula. Como é que eu reconheço de maneira imediata a oração adjetiva? Ela contém um conectivo que é um pronome relativo, equivalente neste contexto aqui a as quais. As provas as quais não têm falhas valorizam o nosso trabalho. As provas as quais não têm falhas valorizam o nosso trabalho. Vejam, a única diferença formal entre as orações adjetivas, e são só duas orações adjetivas, é a presença da vírgula.
Quando eu tenho uma oração adjetiva com vírgula, eu tenho a chamada oração adjetiva explicativa. Quando eu não tenho a oração adjetiva com vírgula, eu tenho a oração adjetiva restritiva. É importante guardar esse nome, né? Oração adjetiva restritiva, que restringe. Então, observe. Aqui em cima, na verdade, eu estou dizendo de um conjunto de provas. Eu estou falando sobre um conjunto de provas. Quais? Vou restringir. As provas que não têm falhas. Então, dentro de um conjunto existente de provas, há um subconjunto. Quais? As que não têm falhas. Esta é a oração adjetiva restritiva. Na oração adjetiva marcada por vírgulas, a oração adjetiva explicativa, quando eu coloco as vírgulas aqui, o que eu estou dizendo, na verdade, o efeito semântico destas vírgulas na oração adjetiva explicativa, é a de que eu não faço restrição. Na oração adjetiva com vírgula não existe restrição. Portanto, eu estou me referindo a todas as provas, sem exceção. Na frase de baixo, para mim, nenhuma prova tem falha e todas valorizam o nosso trabalho. Na frase de cima, como eu fiz uma restrição, como eu identifiquei certas provas que não têm falhas, eu entendo que algumas têm, porque eu fiz a restrição para algumas provas que não têm falhas. Traduzindo, quando eu coloco uma vírgula numa oração adjetiva iniciada por um conector pronome relativo que, equivalente ao qual, por exemplo, quando eu marco com uma vírgula, o que eu quero dizer é que eu não fiz restrição à informação. Portanto, todos os elementos de um conjunto são enunciados naquela frase. Quando a oração adjetiva não tem vírgula, eu faço uma restrição. Eu especifico um grupo. É mais ou menos o que vai acontecer aqui, de maneira mais sutil agora, neste enunciado. Conheci seu irmão que fará a prova da FUVEST. Conheci seu irmão que fará a prova da FUVEST. Veja que a oração que fará a prova da FUVEST é uma oração adjetiva. Conheci seu irmão, o qual fará a prova da FUVEST. Conheci seu irmão, o qual fará a prova da FUVEST. Parece a mesma coisa, mas a oração adjetiva de baixo vem marcada por uma vírgula. E, portanto, há diferença de sentido, sim. Pode parecer um pouco estranho, abstrato, no início, assim, a pergunta que eu vou fazer, mas você vai perceber que dá para a gente entender o sentido da pergunta só por conta desta vírgula. Em um dos enunciados, a pessoa com quem eu falo seguramente tem mais de um irmão. Em outro enunciado, a pessoa com quem eu falo só tem um irmão e esse único irmão fará a prova da FUVEST. De qual dos dois casos nós estamos falando? Veja, na oração de cima, no período de cima, conheci seu irmão que fará a prova da FUVEST, eu não fiz a marcação com vírgula. Portanto, aqui eu tenho uma oração adjetiva restritiva. Se a oração é restritiva, é porque eu restringi a informação a um dos seus irmãos. Qual? O que fará a prova da FUVEST. O que me permite indicar, saber, que você tem mais de um irmão. Na oração de baixo, que tem vírgula, eu não fiz restrição, porque esta oração aqui não se chama restritiva, ela é oração explicativa. Esta é aquela oração que abarca, que engloba todo um conjunto. Acontece que o conjunto de irmãos que você tem, ele é um conjunto unitário. Você só tem um irmão e eu não faço restrição alguma à informação sobre esse seu irmão. Portanto, na oração, no período de baixo, o que eu sei é que você tem um único irmão e esse único irmão fará a prova da FUVEST. Na verdade, a gente respeita aqui aquilo que a gente acabou de ver nos períodos em que nós temos um elemento na oração principal que é plural. Aqui parece ficar um pouquinho mais difícil, porque o elemento que está aqui na oração principal é singular, mas o raciocínio, o mecanismo é praticamente o mesmo. Se eu não tenho vírgula, eu sempre farei uma restrição. Se eu tenho vírgula, eu nunca farei uma restrição. Beleza? Bem, vamos ver então agora em dois pequenos exercícios como é que a gente pode sintetizar tudo isso que a gente discutiu aqui. Veja lá. Eu tenho dois enunciados, e aí eu vou falar de oração adjetiva aqui com você. O primeiro enunciado diz assim: o lateral escapou do adversário, deu 3 toques na bola e cruzou a pelota para o atacante, que estava impedido na área do adversário. O segundo enunciado diz: o lateral escapou do adversário, deu 3 toques na bola e cruzou a pelota para o atacante que estava impedido na área do adversário. Veja que a única diferença entre esses dois enunciados é a presença desta vírgula aqui. Após a palavra atacante,
e antes da oração adjetiva que estava impedido na área do adversário. Então, recuperando o que a gente acabou de ver, esta oração aqui em cima, que estava impedido na área do adversário, com vírgula, é uma oração adjetiva explicativa. Aqui embaixo, atacante que estava impedido na área do adversário, esta que não tem vírgula, é uma oração adjetiva restritiva. Então, aqui embaixo eu fiz uma restrição em relação ao atacante. Dos dois enunciados, pelos dois enunciados, eu vou propor aqui a vocês 5 alternativas. Veja lá. Ambas as frases indicam que o time que atacava possuía apenas um atacante. Em 1 e 2, o time que atacava tinha mais de um atacante, tendo o lateral optado por um deles, o que estava impedido. Em 1, o time que atacava tinha um só atacante. Em 2, mais de um atacante. Em 1, havia mais de um atacante no time na ofensiva. Em 2, apenas um. E a alternativa E, é impossível determinar, em ambos os casos, se havia um ou mais atacantes no time na ofensiva. Bem, se você voltar aqui, a gente vai lembrar, então, que a única diferença é a vírgula. E por estes dois enunciados, a gente consegue imaginar e a gente consegue entender, sim, porque quem sabe ler entende melhor as coisas, a gente consegue entender que neste caso de cima, o time no ataque só possuía no seu esquema tático um atacante. E pela frase de baixo, a gente consegue entender que o time que atacava tinha no seu esquema tático mais de um atacante. E um deles, por acaso, estava impedido na área do adversário. Por que a gente entende isso no segundo enunciado? Veja, o lateral escapou do adversário, deu 3 toques na bola e cruzou a pelota para o atacante que estava impedido na área do adversário. Como esta oração adjetiva é uma oração adjetiva restritiva, quer dizer que eu restringi a informação apenas a um atacante. Qual? O que estava impedido na área do adversário, o que me faz entender que existissem outros atacantes nesse time que não estivessem impedidos. Lá na oração de cima, com a vírgula, eu não faço restrição. Eu tomo o conjunto inteiro, sem restrição. O conjunto inteiro só tinha um atacante. E este único atacante estava impedido na área do adversário. Então, a resposta correta é a alternativa C, que diz que, no enunciado 1, o time que atacava tinha apenas um atacante, um só atacante. E é verdade, porque trata-se de uma oração explicativa. Ele diz que em 2 havia mais de um atacante. Como a gente viu, oração restritiva nos faz perceber que realmente havia mais de um atacante no time do enunciado 2 e outros atacantes não estavam impedidos, portanto. Veja os problemas das outras alternativas. Na letra A, se fala que ambas as frases indicam que o time que atacava possuía apenas um atacante. Não é verdade. Na letra B, se diz que em 1 e 2 o time que atacava tinha mais de um atacante, tendo o lateral optado por um deles, o que estava impedido. Não, a gente viu que o enunciado 2 mostra que o time que atacava possuía mais de um atacante e só um deles estava impedido. A resposta era a letra C, a alternativa D diz justamente o contrário da resposta correta. Diz que em 1 havia mais de um atacante no time na ofensiva, em 2 apenas um. E na alternativa E, completamente fora de cogitação, se diz que é impossível determinar em ambos os casos se havia um ou mais atacantes no time na ofensiva. A gente viu que a resposta correta é a letra C, porque quem entende, quem consegue perceber os efeitos semânticos da pontuação, sabe ler melhor e sabe entender que no enunciado 1 apenas um atacante existia no time e no enunciado 2 mais de um atacante. Beleza? Então, o último exercício de hoje. Em qual dos enunciados você não encontra mudança de sentido? Tá? Eu vou ler e a entonação provavelmente vai ajudar a identificar. Esse juiz é corrupto. Esse juiz é corrupto. Era só uma brincadeira boba. Era só uma brincadeira boba. Acompanhei a confusão toda da sala 12. Acompanhei a confusão toda da sala 12. Fomos bem atendidos pelo gerente, que estava com o braço quebrado. Fomos bem atendidos pelo gerente que estava com o braço quebrado. Você conseguirá o que quer caso siga sua intuição.
Você conseguirá o que quer, caso siga sua intuição. Alternativa A, muda-se o sentido sim. Na alternativa A, no primeiro enunciado, esse juiz é corrupto, eu estou falando de um juiz e apontando para um juiz especificamente, dizendo que ele é corrupto. No segundo enunciado, eu estou, graças àquela intercalação, eu estou falando com o juiz. E estou dizendo para o juiz que alguém, no caso esse, é corrupto. Então aqui, eu tenho uma intercalação que nos aponta que juiz, no segundo enunciado, é um vocativo. Esse juiz é corrupto, como se eu estivesse falando para o juiz e apontando alguém que fosse corrupto. Mudança clara de sentido. Era só uma brincadeira boba. Em era só uma brincadeira boba, esse boba, na verdade, está se referindo à brincadeira. Ele qualifica a brincadeira. No segundo caso, com uma vírgula, a entonação muda. Era só uma brincadeira boba. Esse boba que está aqui é um vocativo. Vocativo, você sabe, sempre é marcado, isolado pela vírgula. Mudança clara de sentido. Na letra C, acompanhei a confusão toda da sala 12. Neste caso inicial, da sala 12, na verdade, qualifica a confusão. Não é uma confusão qualquer, é a confusão da sala 12, porque a sala 12 é diferente. Então, quando eu tenho da sala 12 sem vírgula, eu estou qualificando a confusão, tá certo? Na frase de baixo, não é o caso de uma qualificação. Quando eu falo, acompanhei a confusão toda da sala 12, esta vírgula isola a sala 12, indicando que sala 12 aqui, de maneira específica, isolada, se trata de um lugar. Então, em cima eu tenho uma informação que caracteriza a confusão. Embaixo eu tenho uma informação que é uma informação adverbial, de lugar. De onde eu assisti a confusão, e eu não sei de quem é esta confusão, lá da famosa sala 12. Letra D. Fomos bem atendidos pelo gerente que estava com o braço quebrado. Aqui, de novo, uma oração adjetiva. Desses dois enunciados, eu consigo entender em que, num dos casos, no banco, havia mais de um gerente. Num dos dois enunciados, o que eu entendo é que aquele banco só tinha um gerente e o único gerente ainda estava com o braço quebrado. Bem, em qual dos dois enunciados eu fiz uma restrição? Naquela que tem a oração adjetiva com vírgula ou sem vírgula? Naquela que não tem vírgula. Toda oração adjetiva sem vírgula é restritiva. Então é o segundo caso. Fomos bem atendidos pelo gerente que estava com o braço quebrado. O que eu entendo aqui? Se eu restringir a informação a um gerente específico, que é aquele que estava com o braço quebrado, eu entendo, evidentemente, que naquele banco havia outros gerentes. Na frase de cima, com a vírgula, o que eu entendo é que o banco tinha apenas um gerente e aquele gerente estava com o braço quebrado. Portanto, há diferença de sentido. Olha, a última alternativa é a resposta. E na última alternativa, nós não temos mudança de sentido. Você conseguirá o que quer, caso siga a sua intuição. Você conseguirá o que quer, caso siga a sua intuição. Esta oração condicional, esta oração que indica uma condição, seguir a sua intuição, é a condição para que você consiga o que você queira, com vírgula ou sem vírgula nesse caso aqui, não mudará, na verdade, o sentido do enunciado. Nós não temos uma mudança brusca, uma mudança efetiva dos dois enunciados. Portanto, a resposta aqui é a resposta E. Bom, chegamos ao fim. Eu espero que essa nossa conversa tenha ajudado você a se preparar para a prova da FUVEST, a resolver as questões e, principalmente, a organizar o seu texto. Porque os sinais de pontuação, como eu te falei, eles são responsáveis pela organização dos enunciados, das frases que nós criamos no texto, na nossa redação, e também pela produção de sentidos no nosso texto. Uma boa prova para você. Até mais.